Olha, há poucos anos atrás, uma típica de questão de prova era assim: dado isso aqui, calcule isso. Ou resolva isso. Era simplesmente isso. Resolver, no caso aqui, uma inequação. Mas agora não pode mais fazer assim. Agora tem que ter uma historinha. E eu vou dizer uma coisa. Tem professor que já está cheio de fazer isso, tá? Eles estão até fazendo isso de boa vontade. Ah, tem que ter uma historinha? Tá bom, então eu vou fazer uma historinha. Era uma vez um professor que colocou no quadro o seguinte problema. Tá, pergunta C. Qual é a solução do problema? Pronto, botei uma historinha. Ficaram satisfeitos? Então essa questão aqui, assim, esse blá blá blá, isso só serve para você perder tempo, né? Tá, então o que que interessa? Temos duas funções f e g, que são funções de x, e ele quer que você resolva isso aqui. Encontre os valores de x que satisfazem isso, que é a solução da inequação, né? Então, muito importante, como que se resolve inequação? Eu vou mostrar aqui a maneira errada de resolver uma inequação, tá? Maneira errada. A maneira errada é multiplicar cruzado. Você não pode fazer isso numa inequação. Só na equação. Equação pode, inequação não pode. Então a maneira errada seria multiplicar cruzado. Eu vou fazer assim. F de x sobre g de x menor ou igual que menos 1 sobre 1. Posso multiplicar cruzado, vai ficar f de x vezes 1 menor ou igual que menos g de x. Agora é só passar o g de x para cá. Vai ficar f de x mais g de x menor ou igual a zero. Tá errado. O que que eu fiz errado? O que tá errado é essa passagem daqui para cá, tá? Você não pode multiplicar cruzado numa inequação. Sabe por quê? Numa inequação, quando você multiplica os dois membros por um número negativo, tem que inverter o sinal da desigualdade. Por exemplo, menos 5 não é menor do que 3? Sim, menos 5 é menor do que 3. Tá, agora vamos multiplicar por menos 1, todo mundo. Multiplicando por menos 1, vai ficar assim. 5 menor que menos 3. Tá certo isso? Não, eu multipliquei por menos 1 aqui e eu fiquei com uma coisa falsa. Aqui era uma coisa certa, agora tá uma coisa errada. Quando você multiplica uma inequação, uma desigualdade do tipo maior ou menor ou menor ou igual, quando você multiplica por menos 1, multiplicar os dois membros por menos 1, você tem que inverter o sentido da desigualdade. Agora fica certo. 5 é maior que menos 3. Só que no caso aqui, como você tem variável, você não sabe se aquele número que você multiplicou é positivo ou negativo, né? Olha, daqui para cá, essa história de multiplicar cruzado, o que é multiplicar cruzado, que a gente se acostuma a fazer isso, não sabe nem por que está fazendo. Você pegou daqui para cá, você multiplicou todo mundo por g de x. Multiplicando toda a desigualdade por g de x, o g de x vai cortar com esse g de x, vai ficar f de x. E aqui, multiplicando por g de x, vai ficar menos g de x. Então, multiplicar cruzado é a mesma coisa que multiplicar a desigualdade toda pelo denominador que você tem ali. Então, quando você está fazendo isso, você não sabe o sinal de g de x, se é positivo ou negativo. Isso aqui é uma expressão que pode variar de sinal. Então, esse sistema de multiplicar cruzado não pode ser usado aqui. Então, numa inequação, você não pode eliminar denominadores, tá? Só na equação dá certo. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que colocar todo mundo no primeiro membro e fazer um estudo da variação de sinal. É mais trabalhoso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, já ouvi até professor fazendo isso errado, tá? E colocando vídeo no YouTube. O professor resolveu errado a questão da prova, fez isso, eliminou o denominador na inequação, ficou errado, aí alguém lá botou um comentário, pode fazer isso, professor? Não está errado, aí é mesmo. Aí o professor tirou o vídeo do YouTube. Isso pode acontecer, às vezes o próprio professor esquece isso, tá? Então um detalhe importante que você não pode esquecer, acaba servindo até como pegadinha em prova, que muitas pessoas esquecem. Então, vamos fazer isso aqui, como é que se faz? Você não pode eliminar denominador. Você vai passar todo mundo para o primeiro membro. Então, aqui passando todo mundo para o primeiro membro, eu vou jogar esse menos 1 para o primeiro membro. Vai ficar assim. F de x sobre g de x. No final, eu substituo os valores de f de x e g de x. Eu vou deixar assim por enquanto. Passo menos 1 para o primeiro membro. Tá, até aí tudo certo. Eu posso trocar de membro sem mexer no sentido da desigualdade. Isso não tem problema nenhum.
Aí eu vou colocar esse 1 como g de x sobre g de x. Isso pode ser feito. Ou seja, você pode reduzir ao mesmo denominador? Pode. Sem eliminar o denominador. Então aqui é o denominador g de x e aqui o denominador 1. Então aqui vai por 1 e aqui vai por g de x. Pode fazer isso. Reduzir todo mundo ao mesmo denominador é uma operação que não envolve esse problema aqui. Então isso aqui vai ficar f de x mais g de x sobre g de x é menor ou igual a zero. Isso pode fazer. Agora eu vou substituir os valores de f de x e g de x por essas fórmulas aqui que foram dadas. Esse aqui é o f de x e esse aqui é o g de x. Então vai ficar assim. F de x mais g de x, ó, menos 2x2. Eu vou escrever aqui tudo direto. Menos 2x2 mais 12x menos 4, mais o g de x, que é isso, x2, menos 3x, menos 10. Tudo isso está dividido por g de x, que é isso, x2, menos 3x, menos 10. O que tem? Isso aqui tem que ser menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero. Que é como era a inequação original. Aqui a gente pode juntar os termos semelhantes. Vai ficar menos x2. 12x menos 3x vai ficar mais 9x. Aqui menos 4 menos 10 vai ficar menos 14. E aqui vai ficar x2 menos 3x menos 10. Calma aí. É uma inequação do segundo grau, tá? Olha só, eu posso multiplicar todo mundo por menos 1 aqui, só para não ficar com esse sinal negativo. Não é obrigatório não, tá? Você pode resolver com um sinal negativo, mas fica, digamos assim, mais simpático, não seria mais simpático, mais difícil de você errar em conta se você tiver o trinômio assim, tá? Assim, às vezes você se confunde, troca sinal. Então eu vou fazer o seguinte, vamos multiplicar todo mundo por menos 1 aqui. Aí vai ficar aqui positivo. Vai ficar assim, ó. Multiplicando aqui por menos 1, claro, você escolhe quem você quer multiplicar por menos 1. Só uma vez, o numerador ou o denominador. Eu quero, na verdade, me livrar desse menos aqui, né? Esse menos é de quem? É da fração inteira? Não. Esse menos, ele é apenas do x2. Ele veio daqui. Então, vou multiplicar por menos 1. Aqui eu não multiplico. E aqui o 0 vezes menos 1 dá 0. E o sinal vai ficar invertido. Vai ficar assim, ó. Trocando o sinal do numerador todo. Vai ficar mais x2 menos 9x mais 14. Denominador fica como tá. x2 menos 3x menos 10. E aqui vai ficar 0. E aqui o sinal vai inverter. É o tipo de cuidado que você tem que ter quando resolve uma inequação. Então, a nossa inequação até agora está assim. Inequação do segundo grau e fracionária. Como que a gente resolve isso? Ó, eu fiz aqui a primeira parte. Passa todo mundo para o primeiro membro, coloca 0 no segundo membro e você fica aqui. E agora, você vai pegar essa fração e vai fazer um estudo da variação de sinal. Tá, e como é que a gente faz isso? É o seguinte, isso aqui é uma fração, você quer que ela seja positiva. Uma fração, para ser positiva, ela tem que ser ou numerador e denominador positivos, ou então ambos negativos. Negativo dividido por negativo vai dar positivo, como você quer. E você tem que lembrar que aqui, como é maior ou igual a 0, você pode ter esse numerador igual a 0 também. Mas quem não pode ser 0 é o denominador, né? Denominador nunca pode ser 0. Nem 0 sobre 0 não pode. Certo? Então, isso aqui no numerador é um trinômio do segundo grau. Quando é que ele é positivo e quando é que ele é negativo? Esse trinômio do segundo grau é um trinômio cujo gráfico tem esse formato, né? A concavidade dele está voltada para cima. Por quê? Porque o coeficiente de segundo grau é positivo, então a concavidade para cima. Esse tipo de trinômio, ele vai ter o seguinte tipo de sinal. Ele vai ser negativo para x compreendido entre as raízes
E ele vai ser positivo para x compreendido fora das raízes. Fora do intervalo das raízes. E quem são as raízes aqui? Tem que calcular, né? Vou calcular já já. Esse outro aqui é a mesma coisa. Isso aqui é outro trinômio do segundo grau. Com coeficiente de x2 positivo, ele também tem um gráfico desse jeito. A variação de sinal dele é essa mesma também. Ele é negativo entre as raízes e é positivo fora do intervalo das raízes. Tá, quem são essas raízes? Olha aqui. As raízes do numerador. Olha, raiz do numerador, claro que você pode usar a formulinha para achar as raízes, né? Mas eu vou fazer aqui mentalmente, usando soma e produto. Produto 14 e soma 9. A soma é, já que aqui é 1, isso aqui é a soma com sinal trocado. Então a soma é 9. Soma 9 e produto 14. Quem são esses números? 2 e 7. Então 2 é a menor raiz e 7 é a maior raiz. Esse aqui tem raízes com sinais contrários porque o C do trinômio é negativo. Então uma raiz é positiva e outra é negativa. Então isso aqui na verdade não é a soma, é a diferença dos números. Tá, quem são esses números que tem produto 10 e diferença 3? Produto 10 e diferença 3 são 2 e 5. Mas quem é positivo e quem é negativo? 2 e 5. Já que a soma aqui é esse cara com sinal trocado, vai ficar mais 3, a soma é mais 3, então tem que ser mais 5 e menos 2. Se fosse contrário, não ia dar certo, a soma ia ser menos 3, né? Então aqui você tem a raiz maior é 5 e a raiz menor é menos 2. Aí, sabendo essas raízes, 2, 7, menos 2 e 5, você vai fazer um quadrinho colocando essas 4 raízes. 2, 7, menos 2 e 5. Colocando em ordem crescente. Que é o menor aqui? É esse menos 2. Menos 2 é a menor das 4. Depois vem o 2. Depois vem o 5. E depois vem o 7, que é a maior raiz. E aí você vai fazer esse estudo de sinal aqui, ó. Numerador, denominador. E aqui é fração, o resultado. Então vamos ver. Esse aqui vai ser negativo entre as raízes, entre 2 e 7. Entre 2 e 7, o numerador vai ser negativo. Então aqui vai ser negativo. Negativo, negativo. O resto vai ficar positivo. Então aqui é positivo, positivo, positivo. Aqui o denominador. O denominador tem essas raízes aqui. Menos 2 e mais 5. Menos 2 e mais 5. Esse trinômio é também negativo entre as raízes. Então, negativo entre menos 2 e mais 5. Negativo aqui e positivo aqui. Positivo fora das raízes. Agora você vê aqui sinais iguais, você vai ter um resultado positivo, aqui positivo, aqui positivo, e sinais diferentes você vai ter um resultado negativo. Negativo, negativo. Você quer que dê positivo, né? A tua inequação é assim. Então os intervalos que estão te interessando são esses aqui. Quer que seja positivo? Você tem esse intervalo, esse e esse. Calma aí que não acabou. Esses números aqui, 2 e 7, eles tornam essa expressão zero, tá vendo? Vai zerar o numerador. Pode ser zero no numerador? Pode, porque aqui é maior ou igual a zero. O igual a zero também serve. Então, os números que vão zerar o numerador, que são 2 e 7, eles também são solução da inequação. Então, 2 pode e 7 pode, tá? Então, vamos colocar aqui, é 0, eu aceito, e aqui o 7, eu aceito que seja 0. Então, esse 0, na verdade, eu vou botar 0 aqui, e aqui eu vou botar a bolinha fechada, para lembrar que é... Bolinha fechada vai dar intervalo fechado aqui, tá? Valores proibidos. Valores proibidos são aqueles que zeram o denominador. Quem é que zera o denominador? Menos 2 e 5. Então, menos 2 e 5 são valores proibidos. Vou fazer assim, uma cruz. Podia ser uma caveirinha, né? Mas eu vou deixar com uma cruz. Ou seja, aqui no menos 2 você vai ter bola aberta, intervalo aberto. Aqui também uma bola aberta para indicar intervalo aberto. Então, quais são os valores de x que satisfazem a sua inequação?
para que seja maior ou igual a zero, é esse intervalo. Aqui, bola aberta, porque o menos 2 não serve. Então, vai de menos infinito até menos 2, aqui, ó, intervalo aberto, tá vendo? Menos infinito, o intervalo é sempre aberto. Esse outro intervalo aqui, ele serve, é positivo, só que aqui, bola fechada é bola aberta. Então, ele é assim, fechado em 2 e aberto em 5. 5 não pode. Então, de 2 a 5, assim, desse jeito. E esses intervalos aqui, você vai fazer a união deles. Tá. Finalmente, tem esse outro intervalo, que ele vai do 7 até o infinito. 7 até o infinito e mais infinito, aqui é menos infinito. Bom, infinito é sempre aberto e aqui bola fechada porque o 7 serve, então intervalo fechado. Então, união com esse terceiro intervalo aqui, tá? Tá, e como é que a gente escreve isso aqui? É o conjunto de solução, é uma união de 3 conjuntos. Como é que a gente escreve isso aqui na linguagem de x maior, x menor? É isso aqui, ó. Esse intervalo aqui é o que? X menor do que menos 2. X menor do que menos 2. A união a gente usa ou. Aqui, de 2 a 5, como é que a gente escreve isso aqui na linguagem de menor maior? Já que aqui é fechado, é x maior ou igual a 2. O x. Isso aqui é x maior ou igual a 2, porém menor do que 5. Então, ele está entre 2 e 5. Só que aqui é assim. O x é maior ou igual a 2 porque o 2 está incluído. Intervalo fechado. E é menor que 5 porque o 5 está fora do intervalo. Então, eu escrevi aqui o nosso segundo intervalo escrito nessa forma de desigualdade. E esse terceiro aqui, a gente coloca aqui é uma união, a gente coloca aqui um outro ou, tá? Porque o ou significa união. Isso aqui de 7 até infinito, então seria x maior do que 7? Não, é maior ou igual a 7, porque aqui é intervalo fechado. X maior ou igual a 7. Então, a nossa solução é essa aqui. Onde é que está isso aqui nas opções? Olha lá para a letra A. É exatamente isso que tem nessa resposta, né? Ó, o x menor que menos 2, ou então x compreendido entre 2 e 5, no 2 aqui é com maior ou igual e menor que 5, ou então o x é maior ou igual a 7. Exatamente a letra A. Resposta correta, letra A de alfa. Olha para as outras opções. A letra B, você tem uma diferençazinha ali no 2 e no 7, né? No 2 e no 7 é para quem esquece que aqui é maior ou igual. Se o aluno esquecer e colocar aqui maior, ele vai achar que não inclui o 2 nem o 7. Aí ele vai ficar achando que a resposta é a letra B. Tá errado. A letra C é para quem fez tudo errado, né? Entre 2 e menos 2, não tem nada a ver. Esqueceu dessa parte, trocou os sinais todos. Então, quem trocar os sinais todos e se confundir vai achar a letra C ou D ou E. Mas a resposta correta é a letra A.